aqui, que estamos aqui, sabemos quais são os 6 postulados básicos da doutrina espírita, que o objetivo primordial do centro é divulgar, mas divulgar em convicção, porque já acredita nesses 6 postulados. O primeiro postulado da doutrina espírita é a existência de Deus. Esses postulados foram exarados no Congresso Internacional na Bélgica em 1923. Então, o primeiro é a existência de Deus, mas é um Deus diferente da Igreja Católica, e diferente do protestantismo, e diferente de outras seitas de sincretismo como o candomblé, porque o nosso Deus, o Deus espírita, é um Deus Pai, amoroso, misericordioso e bom, que não dá pedra a quem lhe pede pão, mas dá a cada um segundo suas obras, onde tudo começa e termina comigo mesmo. Sou eu que defino o meu destino. Porque Deus é meu Pai, mas é Pai do outro e de todos. Então, não adianta eu fazer promessa, acender vela, ou pedir a Ele que o mundo devolve e pegue meu irmão que eu não gosto, que Ele não vai fazer isso comigo. Porque o outro é tão filho dele quanto eu. E eu não posso barganhar com Deus fazendo promessa. Porque a lei dele é uma lei imutável, como Ele próprio. Então não adianta eu pedir a Ele contra o outro, porque isso não vai ser atendido. Só se o outro, pela sua obra, precisar daquela experiência. Porque é a cada um segundo suas obras. Então o nosso Deus não é um Deus vingador, o Deus dos exércitos. É o Deus do amor, da paz, da harmonia e da justiça perfeita e absoluta. Porque sou eu próprio que regulo o meu destino pela minha ação. Então esse é o Deus. Então se eu precisar da experiência de ter um filho morto a bala, que é uma experiência dolorosa, ninguém vai dizer que não é, mas não cabe nem a blasfêmia, nem o porquê, meu Deus. Mas se eu sou realmente espírita internalizado, eu vou compreender que aquela bala não é perdida, é achada, porque se a cada um segundo as suas obras, aquela pessoa recebeu o que plantou e colheu. Porque a sementeira livre é a colheita obrigatória. Então você tem uma compreensão deste Deus, já é uma compreensão bem maturada, raciocinada, estudada, refletida, meditada e interiorizada. Porque a gente quer um Deus papai que passa a mão na cabeça, que eu barganhe com ele, que eu faça a promessa, que ele castiga o outro quando ele zangou. Eu tenho que amadurecer para uma compreensão de Deus. O segundo postulado da doutrina espírita é acreditar na imortalidade. Porque se eu não acreditar na imortalidade, eu não vou sair do egoísmo. Eu tenho que compreender que esse meu corpo vai se acabar a qualquer momento. Mas eu já existia antes e vou continuar existindo depois. Como todas as roupas que me serviram na adolescência e no ano passado, que queimou, ou que a ponta do cigarro de alguém tirou um pedaço, é o corpo, que é um veículo. Os carros não enferrujam, não se quebram, a gente não vende e não troca, assim também eu vou precisar de trocar esse veículo de manifestação no plano físico. Então eu tenho que acreditar na reencarnação, porque às vezes as pessoas são espíritas e dizem, eu aceito tudo, uma reencarnação, quer dizer que eu vou ter 10 maridos, 10 pais, 10 mães. Quantos filhos eu já tive, se eu reencarnei 1000 vezes? Que família é essa? É a família universal. Então eu tenho que acreditar na reencarnação, porque eu não vou entrar em desespero. E algumas pessoas têm a sorte de reconhecer ainda na mesma vida pessoas que morreram na sua infância e já reencarnaram. E com a sua mediunidade, Deus deixa que você veja que fulano já foi se criando, e você passa a acreditar fielmente, firmemente na reencarnação. A gente vai e a gente volta quantas vezes precisar, até atingir a perfeição, que é a nossa meta. Então, um palestrante espírita, não ser espírita, quando falar de reencarnação, ele tem que passar essa convicção. Então ele tem que ter amadurecido nele essa crença, para passar essa crença, que é o terceiro postulado. O quarto postulado é a pluralidade dos mundos habitados. Se nós somos criaturas tão diversas, precisamos de várias escolas, de vários níveis de estudo, de aprendizado, assim na Terra, no universo todo.
Então existem mundos apropriados a cada nível evolutivo. Então se eu sou espírita, eu não vou ficar discutindo se existe desculpador, se existe ufólogo perda de tempo. Claro que deve ter pluralidade nos mundos habitados. Mas por que até hoje ninguém provou isso? Porque, gente, no nosso sistema solar, daqui que a gente vai até o último dos planetas, ou até Urano, até Plutão, quantos são bilhões de quilômetros? Isso, a nossa galáxia, que é a Via Láctea, fica na parte mais externa de uma espiral que a gente chama Via Láctea, que o núcleo para o nosso planeta, a gente nem faz ideia de quantos mil quilômetros são. O nosso sistema é um dos menorzinhos dentro de uma espiral de uma galáxia mãe que está contida numa supergaláxia que é só um hemisfério, tem um outro. Pensa quantos bilhões de planetas existem. Deus fez tudo isso só para a nossa regalia popular? Claro que não, que Deus é inteligência suprema. Então a gente tem que acreditar na pluralidade dos mundos habitados. Entender que tem pessoas que têm alergia e não se adaptam à carne, ou ao ar, ou têm alergia a certo tipo de tecido, porque nós podemos vir de outros lugares que isso não existia. Porque do mesmo jeito que está na Terra vai para outro lugar, pessoas de outro lugar vêm para a Terra. E a gente tem que acreditar nisso e entender que isso é coerente com a bondade e inteligência divina. E não ficar duvidando. Esse é o postulado da pluralidade dos mundos, que tem respaldo no Evangelho. Porque Jesus diz, há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele deixou as fichas. Só que a gente não tinha conhecimento. Hoje está difícil a gente entender. Com tanto filme de ficção científica, imagine há 2000 anos atrás. E o outro postulado é o da comunicabilidade, que a gente chama de mediunidade. Porque o universo é tão extenso fisicamente. Deus, na sua sabedoria, criou os portais para a entrada dos níveis, nas diversas dimensões. E como é que a gente faz isso? É com o corpo físico? Não. Com o corpo mental, com o corpo lúdico, que são corpos de energia que têm outra agilidade, tem a velocidade muito maior do que o da própria luz, que é a velocidade do pensamento. Mas nós somos materialistas ainda e gostamos de coisas concretas, palpáveis. Tudo que é abstrato, que é imaterial, incorpóreo, a gente tem dificuldade de lidar. Por isso que a gente gosta da mediunidade de efeitos físicos, que foi usada no começo da codificação, para chamar a atenção sobre o plano espiritual. Mas quando a gente amadureceu mais, hoje a mediunidade, que é mais privilegiada pela espiritualidade, é a de efeito inteligente, que são as instruções, o socorro ao sofredor, a captação de mensagens dos superiores, tudo mais imaterial. Mas a gente ainda gosta da materialização, das aparições, da evidência, de coisa que fica para os sentidos. E até nesse sentido a gente precisa evoluir como espírita dentro da casa espírita. Deixar de endeusar médium que faz efeito físico e que faz fenômeno. Porque o fenômeno só serviu para chamar a atenção sobre a imortalidade. E que a vida continua após o decesso do corpo físico. Mas a gente se entretém mesmo como trabalhador espírita e médium com aquilo que fere os olhos. Então, a primeira grande função do centro espírita é divulgar essas verdades, que se combina com o sexto postulado, que é a lei de causa e efeito, que Kardec muito sabiamente decodificou em 10 leis morais, que a gente precisa, como espírita, chega lá no livro dos Espíritos, no livro 3º, e ler as leis morais. Como estou eu com a lei de adoração, que é a minha relação com Deus? Como estou eu com a lei de conservação, que é onde eu me perco no egoísmo? Porque a lei de conservação é uma necessidade
para que eu mantenha o meu corpo vivo para eu cumprir minha missão, mas eu não posso exacerbá-la, que vira paixão, e eu me torno uma pessoa apegada, egocêntrica, egoísta, orgulhosa e vaidosa. Então eu não posso me entreter na lei de conservação. Eu tenho que estar sempre estudando o que ela contém para me observar. Como estou eu com a lei de destruição, porque é uma lei natural, então morreu uma necessidade da conservação, porque é preciso que tudo se destrua para renascer do ponto mais evoluído. Como estou eu para superar o meu medo de morte, como espírita, ou eu ainda tenho este medo pavor, que vai dificultar inclusive a minha passagem. Como é que estou eu com a lei de sociedade? Eu consigo entender que o outro, por pior que pareça que é, ele é uma centelha divina? Como é minha piedade para com os criminosos? Eu digo que pena de morte é pouco para eles? Eu não posso dizer isso, porque quando eu digo isso eu pioro ele, que eu alimento a maldade dele. Então eu tenho que estudar como é que eu me relaciono com a lei de sociedade junto com a de destruição. Como é que estou eu com a lei de igualdade? Eu acredito que as diferenças são processuais, mas tudo que eu posso, o outro, mesmo parecendo que está no estado de idiotia, num estado de atraso, o outro pode tanto quanto eu, porque ele é feito da mesma essência que eu já acredito nisso. Como é que eu estou com a lei de igualdade? E a lei de liberdade? Eu respeito nos outros o que eu quero respeitar em mim? Ou eu invado território alheio em nome do zelo? Como é que estou eu com a lei do progresso? Eu ajudo o progresso da humanidade ou eu sou a pedra de tropeço dentro da minha casa, da minha família, do meu centro espírita? Como é que eu estou com a lei do progresso? Como é que eu estou com a lei do trabalho? Eu ainda sou daqueles que sonham com a Mega Sena? Porque disseram que comer um pouco o suor do rosto é castigo? Que foi uma má interpretação de uma mensagem dita daqueles que já tinham o gozo de um privilégio num planeta muito superior à Terra, e porque se entretiveram no mal, vieram para a Terra descobrir de novo o fogo, a roda, começar todo o processo evolutivo. E aí nosso Senhor disse: vocês que já conheciam, tecnologia, vai comer um pouco no suor do rosto. Viemos para a Terra para descobrir tudo que a gente já tinha em outros planetas. Mas éramos egoístas e maldosos, perdemos o privilégio tecnológico e viemos de novo trabalhar na lenha. Na vida vegetativa e atrasada, trabalhar na nossa energia mais densa. Eu acredito nisso. Ou ainda acho que trabalho é castigo. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho: o Pai até hoje trabalha e eu também. E a gente, formiguinha, não quer trabalhar. Quer ganhar. Quer herdar. Mas essa minha energia está aqui. Se eu penso assim como trabalhador, minha energia pensando assim está aqui. O outro, que eu venho dizer de boca para ser desprendido, vai ouvir da minha boca uma coisa e vai sentir nas entrelinhas da energia que está aqui permeada o que o trabalhador pensa e sente. Que trabalhar é coisa ruim. Mas eu estou dizendo, ser trabalhador voluntário, mas eu venho porque eu tenho medo da obsessão. Eu venho porque eu tenho medo que digam que eu não quero nada fora do Brasil. Eu tenho medo de ser castigada, eu tenho medo de ficar em casa sozinho quando eu precisar não ter ninguém. Eu venho por outros motivos e não trabalho. E por fim, como é que estou eu com a lei de amor, justiça e caridade? O que é que eu entendo por amor? Carinho? Passar a mão na cabeça? Isso que eu tenho que me perguntar. E caridade? Caridade é beneficência? É o primeiro passo da beneficência e a caridade material, como diz Dona Rosária. No Rosária fala lá no Evangelho, existem dois tipos de caridade: a material e a moral. A material é dar coisas. E aí até dar coisas é um crescendo de aprendizado. Primeiro eu dou o meu supérfluo. Eu tenho 10 casacos, o que tem que eu devo? Está velho mesmo, não cabe mais em mim, eu dou. Eu dou o meu inútil.
liquidificador quebrado, mas eu vou dar porque alguém pode desmontar e vender as peças e vai servir para alguém. Para mim é inútil. Depois eu dou o meu necessário. Eu estou apertado no orçamento, mas o centro está fazendo uma campanha, eu vou tirar 20 reais que era para fazer minhas unhas, não vou fazer minhas unhas, eu dou meus 20 reais. Depois eu vou dar o meu mais do que necessário. Aquilo que é do meu sustento, é o meu óbito da viúva, eu nem posso fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Vocês sabem a história do óbito da viúva? Todo mundo aqui do Evangelho conhece aquela velhinha que depositou a única moedinha que tinha, enquanto os outros davam um boi inteiro, uma saca de açúcar, uma saca de trigo. E Jesus disse que ela que deu mais que todo mundo, porque ela deu de coração, por misericórdia, tudo que ela tinha para o seu sustento. Então essa caridade material também, ela é difícil de se crescendo. Porque o povo aqui que tinha espírita tem a mão bem fechada, diferente dos protestantes que tem a mão aberta. Os outros que não é espírita temos a mão fechada. Tudo que vai fazer ser caro é difícil, né? É só brinca, uma vez.